Queridos alunos e amigos da BYU, como minha esposa Christy e eu somos gratos por estarmos aqui com vocês hoje. Quando o coral cantou Erguei-vos cantando, pensei que isso se referia a vocês. Obrigado por sua fidelidade. As experiências que Christy e eu tivemos na Universidade Brigham Young transformaram absolutamente nossas vidas e as vidas da maioria de nossos filhos e seus cônjuges. O presidente Reese nos garante que a BYU já está transformando vocês. Ele não consegue se conter a compartilhar algumas das grandes coisas que vocês estão realizando. Ele está orgulhoso de vocês e nós também. Depois de nossa experiência na BYU, nós mudamos para Filadélfia para fazer pós-graduação. Um dia, um colega de classe me disse, Tony, você é um pouco estranho. Você segue regras de comportamento religioso que eu não entendo. E você é tão jovem para estar casado e ter 3 filhos, o que eu não consigo nem imaginar. Na época, talvez eu tenha me sentido um pouco constrangido por ele me ver como um esquisitão. Agora, vejo suas observações como um grande elogio. O apóstolo Pedro escreveu, Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou peculiar, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro ensina que o Salvador chamou seus discípulos escolhidos, você e eu, para sermos um povo peculiar. Na versão do rei Jaime da Bíblia Sagrada, a palavra peculiar aparece um total de 7 vezes. Peculiar pode ter 2 significados, um moderno e outro bíblico. Nosso uso moderno da palavra peculiar inclui sinônimos como excêntrico, esquisito, singular, estranho e único. Em um devocional da BYU, o Elder McConkie, do Quórum dos 12, explicou, não somos aberrações, mas pessoas normais e saudáveis que desfrutam a vida. Não obstante, somos peculiares. Os criadores de conteúdo adoram as visualizações que nossa peculiaridade gera. Basta considerar os filmes, as séries de TV e as postagens sociais recentes que descaracterizam os santos dos últimos dias. Um segundo significado de peculiar pode ser extraído dos idiomas originais do texto bíblico. O presidente Nelson ensinou esse significado em um devocional da BYU. Ele explicou. No Velho Testamento, o termo hebraico do qual peculiar foi traduzido é segulá, que significa propriedade valiosa ou tesouro. No Novo Testamento, o termo grego do qual peculiar foi traduzido é peripoiesis, que significa posse ou obtenção. Como a versão do rei Jaime da Bíblia deixou passar esse nuance de posse valiosa, as traduções atualizadas do Novo Testamento mudam povo peculiar para um povo que pertence a Deus. Adoro essa ideia de que pessoas peculiares pertencem a Deus. Agora declaro concluída a aula de linguística. Hoje, ao buscarmos entender nossa identidade como povo peculiar, convido-os a refletir sobre 2 questões. Primeiro, a partir do significado moderno, estou disposto a ser julgado como peculiar ou estranho aos olhos do mundo? Segundo, a partir do significado bíblico, estou disposto a me tornar um tesouro peculiar ou valioso pertencente ao Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo? Voltaremos a essas 2 perguntas um pouco mais tarde. Um compromisso duradouro de ser peculiar exigirá que superemos nossos medos sociais. Os medos sociais referem-se à ansiedade que podemos sentir quando prevemos que seremos examinados e julgados por outras pessoas. Superar nosso medo de sermos julgados como peculiares ou estranhos exigirá que exerçamos fé nas promessas do Senhor. Por meio de seu profeta Moisés, o Senhor nos fez um convite com uma promessa. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Agora é a hora de uma lição de matemática. Obedecer sua voz, mais guardar seus convênios, igual tornar-se o tesouro peculiar de Deus. Que equação simples para receber as bênçãos e a alegria de Jesus Cristo. O presidente Nelson ensinou, o futuro é brilhante para o povo de Deus que cumpre convênios. Para ilustrar as bênçãos e as alegrias que fluem no cumprimento dos convênios, compartilharei algumas experiências pessoais. O caminho da mortalidade tem sido único para mim e para Christy, assim como seus caminhos também têm sido e serão. Não estou sugerindo que seus caminhos devam ser iguais aos nossos. Ao compartilhar essas experiências, saibam que Christy e eu não somos perfeitos. Basta perguntar aos nossos filhos.
Assim como vocês, nós nos regozijamos com a dádiva do arrependimento e nos esforçamos para melhorar um pouco a cada dia. Minha primeira sugestão para tornar-se um tesouro valioso para o Senhor é obedecer mandamentos peculiares para guardar os convênios de investidura do templo. Por mandamentos peculiares, quero dizer tanto estranhos para o mundo quanto valiosos para os obedientes. Muitos de vocês já receberam sua investidura, e a maioria fez o convênio do batismo, que inclui o compromisso de guardar os mandamentos de Deus. Por que Deus nos dá mandamentos? Porque Ele nos ama e quer que encontremos alegria. Ele vê mais do que nós podemos ver. Ele promete que a obediência aos mandamentos traz felicidade nesta vida e no mundo vindouro. Por que obedecemos aos mandamentos de Deus? Porque amamos o Pai Celestial e Jesus Cristo. Buscamos conhecê-los e desejamos receber deles bênçãos espirituais e temporais. Nossa mentalidade evolui de tenho que para tenho o privilégio de. Sabendo que os mandamentos são dados com amor e guardados por amor, destacarei agora 5 mandamentos altamente visíveis que podem fazer com que os santos dos últimos dias que guardam convênios pareçam peculiares a amigos, à mídia, aos acadêmicos e às pessoas do mundo todo. A palavra de sabedoria é um elemento do cumprimento da lei, do convênio e da obediência. Os profetas declararam que nosso corpo é um templo. Para proteger nosso corpo e nosso espírito dos desígnios malignos de homens conspiradores em nossos dias, Jesus Cristo forneceu uma lei de saúde com grandes promessas a seus santos. Em contraste, o mundo vê o corpo principalmente como uma fonte de prazer, com o conselho, comei, bebei e diverti-vos. Nossas escolhas de abster-nos de substâncias como café, álcool e drogas recreativas parecem estranhas para muitos. Por exemplo, em um recente jogo de futebol americano da BYU, o comentarista da TV disse: ainda não consigo acreditar que álcool não seja permitido naquele estádio. Esses torcedores são loucos. E a propósito, estamos orgulhosos de vocês. Meu empregador transferiu nossa família para Pequim poucos anos depois de eu ter concluído a pós-graduação. Quando cheguei para angariar clientes para nossa empresa de consultoria, líderes empresariais dos Estados Unidos e da Europa me aconselharam que, para ter sucesso, eu precisaria levar os executivos chineses a bares de karaokê e consumir muito álcool. Optei por não fazer isso e, ainda assim, nossa empresa foi bem-sucedida. Talvez vocês se sintam tentados a quebrar a palavra de sabedoria para se encaixar socialmente, tentar algo novo ou obter uma promoção no trabalho. Talvez pensem que apenas um pequeno gole não fará mal. Eu lhes asseguro que isso fará sim, espiritualmente e talvez fisicamente também. Testifico que o Senhor os abençoará com sabedoria e grandes tesouros, se escolherem ser peculiares ao viverem com alegria a palavra de sabedoria. O dízimo é uma das maneiras pelas quais cumprimos a lei do convênio de sacrifício. Em todas as dispensações, o Senhor ordenou que seu povo do convênio pagasse o dízimo, seja em frutos, rebanhos ou fundos. O dízimo é estranho para uma economia moderna voltada para o consumo e muitas vezes financiada por dívidas. Para as pessoas de mentalidade mundana, a matemática não funciona. Como pode 100 menos 10 ser igual a mais de 100? A matemática funciona porque o Senhor prometeu abrir as janelas do céu para aqueles que vivem essa lei. A casa do Senhor é o lugar onde os céus podem realmente se abrir para nós, e o dízimo é um requisito para entrar em seu templo. Certa vez, uma revista chinesa de negócios me apresentou em um artigo de capa. O jornalista fez muitas perguntas sobre meu emprego e, surpreendentemente, em um país oficialmente ateu, sobre minha religião. Fiquei fascinado ao ver que a versão final do artigo continha uma longa seção sobre o dízimo. Por que esse destaque? Porque meu compromisso com essa prática aparentemente ilógica seria intrigante para os executivos chineses. Christy e eu testemunhamos que o Senhor cumpre suas promessas a seu povo do convênio. Mostrem seu amor pelo Senhor sacrificando-se para viver a lei peculiar do dízimo e esperando pacientemente que as janelas do céu se abram para vocês. O dia do Senhor é fundamental para guardar a lei do convênio do Evangelho. O presidente Nelson ensinou que o dia do Senhor não se trata de uma lista de coisas para fazer e coisas para não fazer, mas é um sinal de nosso amor pelo Pai Celestial e pelo Salvador. Ele prometeu, um dia do Senhor quando consagrado é realmente deleitoso. Em contraste, grande parte do mundo vê o domingo como um dia de prazer, compras, esportes na comunidade e na TV, recreação com acampamento e pesca e muitas outras atividades. Nossa frequência semanal à igreja e nosso foco em atividades mais espirituais nos destacam.
Com menos de um ano de carreira, fui designado para uma equipe de projeto liderada por John. O John gostava de começar a semana com uma reunião de equipe de 4 horas todos os domingos à tarde. Isso me deixava extremamente desconfortável, mas como eu era um novo associado, tinha medo de contestar. Mais ou menos um mês após o início do projeto, o sócio-gerente pediu que eu fosse ao seu escritório. Ele perguntou como eu estava me adaptando. Criei coragem e lhe disse: "Adoro o trabalho. Trabalharei 16 horas por dia, de segunda a sexta, quando necessário, mas Chris e eu damos prioridade à nossa família. Precisamos muito do sábado para os esportes de nossos filhos e do domingo para estar com Deus e nossa família." Eu então disse: "Se isso não for aceitável, ficarei feliz em procurar outro emprego." Ele simplesmente respondeu: "Vou falar com o John." As reuniões de domingo terminaram e eu permaneci nessa empresa por toda a minha carreira. Pode chegar um momento em seu futuro em que vocês precisarão decidir sobre seu sinal peculiar do dia do Senhor para Deus. Testifico que santificar o dia do Senhor realmente pode ser deleitoso e um alegre descanso das preocupações do mundo. A pureza moral é essencial para guardar a lei do convênio da castidade. As Escrituras ensinam que viver a lei da castidade é essencial para que tanto uma pessoa solteira quanto um casal se qualifiquem para o Espírito, exerçam fé, conservem a remissão dos pecados e tenham confiança para estar na presença de Deus. Por meio de seus profetas, o Senhor declarou: a intimidade física entre marido e mulher deve ser bela e sagrada. Somente um homem e uma mulher que sejam legal e legitimamente casados, um com o outro, devem ter relações sexuais. O livro de Mormon usa a palavra libertinagens ou similares cerca de 30 vezes para descrever as violações graves da lei de castidade. Em nítido contraste, o mundo usa todos os tipos de palavras para racionalizar o comportamento sexual fora do casamento. Palavras como ficar com alguém, morar junto, relacionamento aberto e, minha favorita, não monogamia ética. Embalar antigos pecados em novas palavras de forma engenhosa não remove as consequências negativas do pecado. Iniquidade nunca foi felicidade. Passei a maior parte dos últimos 35 anos viajando pelo mundo a trabalho e a serviço da igreja, geralmente sozinho. A Christy sabia que eu guardaria esse convênio de castidade, e eu sabia que ela também o faria. Víamos o uso adequado de nossos garments do templo como uma proteção contra a tentação. Sou testemunha de que um casamento bem-sucedido e uma vida feliz baseiam-se na confiança mútua. Sejam peculiares e guardem esse convênio de pureza moral. Se não estiverem experimentando atualmente a confiança e a alegria que fluem de uma vida casta, voltem-se para Jesus Cristo e conversem com seu bispo. O serviço é um aspecto do cumprimento da lei do convênio de consagração. Jesus Cristo disse a Pedro: "Quando te converteres, fortalece teus irmãos." O Salvador nos ordena a amar o próximo. Ele convida cada um de nós a dedicar tempo para ministrar as necessidades temporais e espirituais de outras pessoas. Podemos ministrar ao cumprirmos chamados na igreja. Também podemos servir fora da igreja, ajudando os outros a ver que servimos a todos os filhos de Deus, não apenas as pessoas peculiares de nossa ala. O mundo promove a ideia de que, uma vez que você estiver fora do trabalho, é hora de se concentrar em recreação, jogos ou assistir a mais nova série de TV. O mundo não consegue entender um ministério leigo de mulheres e homens que lideram a igreja enquanto mantêm uma vida familiar, profissional e comunitária normal. Testifico que quando exercemos nossa fé para consagrar nosso tempo e talentos para servir nos chamados da igreja e na comunidade, o Salvador nos magnifica e nos transforma além de nossas capacidades inatas. Sentimos alegria em servir. O presidente Nelson ensinou: "O Senhor usa o improvável para realizar o impossível." Agora, alguns de vocês podem estar pensando: posso realmente obedecer a todos esses 5 mandamentos peculiares pelo resto da vida para guardar meus convênios de investidura? Deixe-me assegurar-lhes, como filhos do convênio, que sim. O presidente Nelson prometeu: por causa de nosso convênio com Deus, ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em relação a nós. Ele fará tudo o que puder, sem infringir nosso arbítrio, para nos ajudar a guardar nossos convênios.
Minha segunda sugestão para tornar-se um tesouro valioso para o Senhor é exercer uma fé peculiar para fazer e guardar o convênio do casamento eterno. Esse convênio com Deus une um casal como companheiros eternos e os vincula à sua posteridade. Ao abordar esse tópico, sei que o casamento pode não acontecer a algum de vocês nesta vida mortal. Mas os profetas prometeram que todas as bênçãos do casamento e da posteridade serão concedidas a todos os que guardarem seus convênios batismais e de investidura. Por que Deus nos convida a participar do convênio do casamento eterno? Ele disse, não é bom que o homem ou a mulher esteja só. Ele quer nos dar um vislumbre da alegria que o Pai e a Mãe Celestial sentem. O Senhor proclamou por meio dos profetas, a família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. No mundo atual, muitos veem o casamento como uma tradição ultrapassada. Alguns querem se casar, mas são impedidos por medos ou prioridades equivocadas. Alguns de vocês aqui hoje podem temer repetir o divórcio de seus pais ou de outras pessoas que conhecem e amam. Talvez estejam pensando, por favor, não me fale de famílias eternas. A família em que cresci não é como as descritas dos hinos da igreja. Meus pais não eram bons para mim, meu lar não era um céu na terra, e as rosas não cantam hinos para mim. Deixe-me assegurar-lhes que o Senhor pode ajudá-los. Sigam em frente com fé nele e não se deixem paralisar pelo medo de cometer um grande erro que acabe em divórcio. Vocês podem quebrar o ciclo. Meus pais conseguiram. Ambos vieram de lares onde houve divórcio, e agora estão casados há 65 anos. Prioridades equivocadas são outro desafio para o casamento em nossa sociedade moderna. Um relatório de coautoria do Whitley Institute da BYU afirma que o casamento deixou de ser a pedra fundamental de uma vida bem-sucedida e passou a ser a pedra final. Deixe-me ilustrar. Quando o casamento é a pedra fundamental, marcos como terminar os estudos, conseguir emprego e ter uma casa própria são alcançados durante os primeiros anos de casamento. Esse foi o padrão para Chris e eu. Nós nos casamos aos 21 anos, logo após minha missão. Enquanto estávamos na BYU, tudo o que podíamos comer era macarrão cozido com um pouco de molho de tomate por cima. Mas éramos tão felizes quanto crianças na manhã de Natal. Havia alegria na jornada juntos. Quando o casamento é a pedra final, ele é propositamente adiado até que a educação, o emprego e a casa própria estejam concluídos. Enfatizo a expressão propositamente adiado. É claro que, enquanto vocês buscam um companheiro ou companheira eterno, vocês também se dedicarão aos estudos e ao emprego. Mas, para os santos dos últimos dias, um atraso proposital no casamento geralmente leva a um declínio no cumprimento dos convênios e na participação na igreja. O presidente Nelson ensinou, os bens materiais e as honrarias do mundo não duram. Só nossa união como marido, mulher e família. Nenhum sacrifício é grande demais para se conseguir as bênçãos de um casamento eterno. Alguns de vocês aqui já estão casados. Vocês encontrarão alegria ao fortalecerem continuamente seu relacionamento como parceiros iguais. Para os que não são casados, espero que estejam exercendo fé, sustentando a esperança e mantendo o ânimo ao procurarem pacientemente encontrar um companheiro eterno. Como presidente de missão, eu dizia aos missionários no final de suas missões que muitas pessoas podem ser uma companhia atraente e divertida para a vida, mas seu companheiro ou companheira eterna também precisa ser um seu melhor amigo. Reconhecer seu melhor amigo provavelmente requer mais de um encontro. É óbvio, não é? O presidente e a irmã Reese estão muito animados com o fato de vários de vocês terem participado das atividades que eles patrocinaram para a noite de encontro com os Reeses. Sintam-se à vontade para desconsiderar a pressão exclusiva da BYU. Ir a um encontro não significa que vocês precisam decidir antes da noite terminar se vão se casar. Seja peculiar e priorize encontrar um companheiro eterno e então fortalecer seu casamento. O Senhor ordenou a Adão e Eva, multiplicai-vos e enchei a terra. Os profetas modernos nos ensinam que esse mandamento continua em vigor. A igreja não lhe dirá quando ter filhos ou quantos ter. Mas os profetas ensinarão consistentemente a felicidade de ser pai ou mãe.
Assim como no casamento, os medos e as prioridades do mundo adiam a escolha de se ter filhos. No mundo, alguns temem que ter filhos afete a pegada de carbono e a sustentabilidade ambiental. O Senhor diz: a terra está repleta e há bastante e de sobra. Outros temem por sua saúde mental ao se tornarem pais, apontando para um comunicado de 2024 divulgado pelo cirurgião-geral dos Estados Unidos. Um estudo de 2023 do Centro de Pesquisas Pew descobriu que 71% dos adultos disseram que ter um emprego ou uma carreira da qual gostem é extremamente ou muito importante para que as pessoas tenham uma vida plena, em comparação com apenas 26% que priorizam ter filhos. Essas perspectivas mundanas ignoram a conexão constante nas escrituras entre filhos e alegria. Enquanto morávamos na Filadélfia, nossa ala incluía vários estudantes de pós-graduação de várias disciplinas que eram casados. Estávamos todos na casa dos 20 e a maioria de nós tinha pelo menos um filho. Na Ivy League, esse comportamento era realmente peculiar. Meus colegas da faculdade de administração não conseguiam entender o fato de termos nosso terceiro filho, enquanto Chris e eu ainda tínhamos 27 anos. A maioria deles nem sequer tinha um namorado ou namorada fixa. Entretanto, em nossa reunião de 20 anos, meus colegas de então 45 a 50 anos, que agora tinham seus próprios filhos pequenos, fizeram comentários como: "Eu achava você tão estranho. Agora conheço a alegria e o cansaço de se ter filhos. Gostaria de ter dado esse passo mais cedo em minha carreira." Embora Chris e eu reconheçamos que criar filhos não é fácil, testemunhamos que nossa maior alegria na vida é encontrada em nossos filhos. O presidente Nelson prometeu: "Conseguireis alegria e regozijo em vossa posteridade." Sejam peculiares no exercício da fé para ter filhos, conforme aconselhou o presidente Nelson. De todos os títulos que Deus pode legitimamente reivindicar, Ele convida seus filhos a se dirigirem a Ele como Pai. Como jovem pai, comecei a conhecer melhor meu Pai Celestial. Nosso primeiro filho tinha 2 ou 3 anos e estava começando a aprender o que era certo e o que era errado. Certo dia, ele fez algo errado e fiquei um pouco chateado. Então ele correu para mim e me abraçou, dizendo: "Papai, me desculpe." Em um instante, meu desapontamento se dissipou. Naquele momento, tive uma nova compreensão do grande amor que o Pai Celestial tem por seus filhos e filhas, e a rapidez com que Ele perdoa e esquece. O casamento e os filhos oferecem uma oportunidade de sentir o que nossos pais celestiais sentem. Testifico do crescimento espiritual e da verdadeira alegria que advém de se receber e ser fiel ao convênio supremo realizado na casa do Senhor, o de ser selado a um companheiro eterno, e então, se assim abençoados, de poder suscitar filhos para o Senhor. Volto agora às 2 perguntas que fiz a vocês há cerca de 20 minutos. A primeira pergunta é: estou disposto a ser julgado como peculiar ou estranho aos olhos do mundo? Se estiver, então devo superar os medos sociais ao escolher seguir Jesus Cristo. Se não nos envergonharmos de Jesus Cristo, Ele não se envergonhará de nós. O convite do Salvador para o discipulado prevê um custo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O custo de tomar nossa cruz pode incluir sermos julgados como um povo peculiar com um estilo de vida diferente. Gostaria de salientar que não precisamos nos esforçar deliberadamente para sermos diferentes. Viver os mandamentos e guardar os convênios já nos tornará peculiares o suficiente. Mas não podemos nos dar ao luxo de nos concentrarmos somente em nós mesmos e limitarmos nossos relacionamentos apenas a membros da igreja. Desejamos ser o tipo de pessoa com quem as pessoas que não são de nossa fé querem passar o tempo e talvez até mesmo queiram ser mais parecidas. O presidente Nelson nos prometeu: sejam um destaque, sejam diferentes do mundo, e se às vezes forem chamados de esquisitos, tomem para si essa declaração como algo honroso e fiquem felizes de ter sua luz brilhando neste mundo cada vez mais escuro. A segunda pergunta que os convidei a ponderar foi: estou disposto a me tornar um tesouro peculiar ou valioso, pertencente ao Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo? Em caso afirmativo, escolherei obedecer à sua voz e guardar esses convênios, que incluem os da investidura do templo e do selamento matrimonial. Enfatizo a inescapável centralidade da expiação de Jesus Cristo para que nos tornemos seu tesouro peculiar. Por mais rigorosos que sejam nossos esforços justos na tentativa de cumprir cada convênio, não podemos nos tornar esse tesouro por nós mesmos.
Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Precisamos seguir em frente com fé, confiando plenamente nos méritos e graça daquele que é poderoso para salvar. Paulo ensinou: fostes comprados por um preço. Pedro explicou que o preço de nossa redenção foi o precioso sangue de Cristo. Vocês e eu somos o valioso tesouro de Jesus Cristo, porque Ele nos comprou pelo preço infinito de seu próprio sangue, derramado no Getsemane e então novamente no Calvário. Se escolhermos guardar com alegria nossos convênios com o Senhor, e estivermos dispostos a ser julgados pelo mundo como um povo peculiar, então Jesus Cristo nos reivindicará como seu tesouro peculiar ou valioso quando defender nossa causa perante o Pai. Meus queridos amigos da BYU, testifico que vocês são amados por seu Pai Celestial e por Jesus Cristo. Eles os conhecem pelo nome. Para nosso Pai e seu Filho, vocês são de fato a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo que pertence a Deus. Vocês têm acesso ao grande poder deles quando decidem guardar seus convênios. Encerro com as palavras do então Elder Russell M. Nelson, quando se dirigiu aos alunos da BYU há 30 anos. Ele declarou: o fato de sermos identificados por servos do Senhor como seu povo peculiar é um elogio da mais alta ordem. Somos o tesouro de Deus, reservados para nosso lugar e época específicos. Presto testemunho de Jesus Cristo e de nosso profeta vivo. Expresso o meu amor a cada um de vocês, o tesouro peculiar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.